Minha meia-irmã anunciou em meu jantar que está grávida, sabendo que sou infértil, e sua mãe me deu um tapa. Como tenho câmeras em minha casa, ela e sua mãe enfrentarão problemas legais. Com 32 anos, organizei recentemente um jantar para a família para celebrar minha nova promoção. Estava muito feliz e orgulhosa de mim mesma por ter conseguido isso depois de trabalhar arduamente em meu trabalho corporativo por meses. Somente meu parceiro, Kit, sabe o quanto trabalhei para alcançar isso, mas o que deveria ser uma celebração do meu sucesso organizada por mim acabou se tornando outra coisa. Agora todos me criticam porque pensam que sou cruel e vingativa, e não entendem o valor da família. Cresci em uma família reconstituída. Minha mãe biológica deixou meu pai por seu chefe quando eu tinha apenas 2 anos, então ela nunca fez parte da minha vida. Temos sido meu pai e eu por muito tempo, e não me queixo. Minha mãe nunca tentou se aproximar, e embora muitos da minha família pensassem que eu iria procurá-la quando crescesse, isso não era verdade. Não tenho desejo de conhecer minha mãe biológica nem de me reconectar com ela. Embora minha madrasta e eu não nos demos bem, nunca tive uma figura materna real na minha vida, nem na minha mãe nem na minha madrasta. Papai se casou com ela quando eu já era grande o suficiente para ter começado a lidar com a vida sem uma mãe e sempre houve resistência de ambas as partes para se aceitarem como família. Quando criança, costumava olhar para minhas amigas com famílias completas, irmãos, primos, e me sentia muito invejosa e desanimada por não ter recebido esse luxo. No entanto, me adaptei à minha própria realidade e desde então lidar com a vida se tornou mais fácil. Minha tia Rosa, a irmã do meu pai, fez todo o possível para cultivar esse vínculo comigo e sou muito grata por tudo que ela fez por mim, mas digo isso da maneira menos ofensiva possível. Uma tia não é uma mãe. Não culpo meu pai por nada, porque acredito que ele fez o melhor que pôde. Embora quando eu era criança e adolescente, não gostasse de muitas das coisas que ele fazia e discutíssemos muito por bobagens, como adulta, percebi os enormes sacrifícios que ele fez por mim. A dinâmica familiar estava em grande parte fora do meu controle e fora do dele, mas conseguimos. Papai se casou com Em quando eu tinha 15 anos, embora já estivessem juntos há algum tempo antes disso. Ele me perguntou repetidamente se eu estava bem com ele se casando novamente e sei com certeza que se eu tivesse dito que não, ele não teria feito isso, mas naquela época eu sabia que apesar de Em e eu não termos um relacionamento muito bom, ela o fazia feliz. Também sabia que nós duas o amávamos o suficiente para sermos cordiais e fazer a família funcionar de alguma forma. Enquanto eles namoravam, ele me apresentou a ela nos primeiros meses de nos conhecermos. Ela cruzou seus limites várias vezes. Acho que ela presumiu que como eu nunca tive uma mãe, automaticamente a aceitaria como minha figura materna e tentou com muito afinco preencher esse vazio, mas eu estava sem mãe há tanto tempo que realmente não entendia o que significava ter uma. Qualquer tentativa dela de me disciplinar ou exercer autoridade enquanto eles namoravam e não eram casados era recebida com muita hostilidade da minha parte. Posso ter me comportado melhor em retrospectiva, mas eu era uma adolescente rebelde e para mim estava fazendo o melhor que podia. Ficou claro para ela que eu não estava interessada em ter uma mãe e que a única maneira de isso funcionar era se tolerássemos a presença uma da outra e nos dessemos bem pelo bem do papai. E esse arranjo funcionou após o casamento deles, pelo menos durante os primeiros meses. Acredito seriamente e genuinamente que as coisas teriam melhorado e que a família teria se unido, por assim dizer, se Stephanie não tivesse chegado. Stephanie, agora com 36 anos, é minha meia-irmã e filha de Em. Papai não sabia nada sobre ela quando se casou com Em, e eu nunca havia contado a ele. Não a culpo por isso, porque era algo difícil de falar para ela. Stephanie foi o resultado de uma gravidez adolescente que Em teve com um homem muito mais velho que ela. Ela foi manipulada e depois forçada a levar a gravidez até o fim. Ela era praticamente uma adolescente quando se tornou mãe e a única razão pela qual aceitou levar a gravidez adiante foi porque o pai de Stephanie e sua família garantiram que assumiriam toda a responsabilidade pela criança e que ela não teria que se envolver. Felizmente para ela, eles não voltaram atrás em sua palavra. Então ela teve sua filha e a filha foi morar com seu pai biológico e viveu lá toda a sua vida. E não teve contato com ele nem com sua filha e mudou de cidade assim que completou 18 anos, quando Stephanie tinha 1 ano. Ela nunca teve contato com ela e nunca revelou essa parte de seu passado a ninguém. Segundo ela disse a papai, e papai me disse, que até mesmo seus amigos da universidade e do trabalho não sabem de sua filha, porque ela não se considera mãe em nenhum sentido da palavra. Não sei se essa foi sua maneira de lidar com isso, mas suponho que ela sentia que como não tinha contato com sua filha, se parasse de mencioná-la, talvez ela deixasse de existir em sua mente. Infelizmente, isso não era o que Deus tinha planejado para ela. 6 meses após seu casamento com papai, Stephanie apareceu em casa. Eu fui quem abriu a porta e só de olhar para ela, percebi que não gostava dela. Ela cheirava a álcool e parecia uma viciada. Eu tinha 19 anos na época, então realmente não entendo por que ela veio procurar sua mãe. Como adulta, não sei o que aconteceu depois, porque fui excluída de todas as discussões familiares sobre ela. Tudo o que lembro é que ela ficou conosco por um tempo e papai e Em costumavam ter longas discussões até tarde da noite por alguns dias. Acho que 2 semanas depois de sua chegada, ela estava morando conosco durante todo esse tempo. Papai veio ao meu quarto e me disse que queria conversar comigo. Ele me disse que Stephanie moraria conosco por mais um tempo, até que eles pudessem tentar fazer algo para endireitar sua vida. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Mesmo naquela idade, eu sabia que aquela garota era um desastre e que não deveria estar em casa. Eu disse a papai que era realmente injusto, mas ele me disse que não podia rejeitá-la sabendo que ela era parte da família de Em e que precisava de ajuda. Então ele me contou toda a história de Stephanie e Em.
Disse que o pai biológico de Stephanie havia falecido e que ela não tinha mais nenhuma família de verdade, então ela veio em busca de sua mãe. Seria muito injusto para ela se a rejeitássemos e não a ajudássemos. Odiava admitir, mas sabia que ele estava certo. É isso que acontece com o papai, ele é um bom homem, embora não tenha se inscrito para isso. Mesmo que tenha sido enganado por omissão, ele nunca faria a coisa errada. Sabia que era importante para ele e como adultos, estarem lá para Stephanie, embora isso tenha sido um grande choque para ele, um choque maior do que foi para mim com toda a honestidade. Ele não se esquivou de fazer a coisa certa, e foi assim que aos 15 anos tive que ter uma irmã de 19 com quem não compartilhava absolutamente nenhuma afinidade. Morar com Stephanie foi difícil, para dizer o mínimo. A adaptação foi dura para todos e ainda havia o fato de que a nova integrante da família era completamente mimada. Ela se mostrou com direito desde o dia em que pôs os pés em casa. Pensava que a adoraria por culpa e que teria todos enrolados em seu dedo. Em certa medida, era verdade. Tentava lidar com seus acessos de raiva porque se sentia culpada por ter abandonado sua filha e envolvido meu pai nessa confusão. Papai tolerava suas bobagens porque sentia que ela era uma menina problemática e precisava de figuras parentais adequadas para guiá-la e colocá-la no caminho certo. Eu era a única que não tolerava de forma alguma o comportamento de Stephanie, por isso a dinâmica familiar mudou gradualmente. O único fator de equilíbrio na casa era papai e até Stephanie havia começado a ouvi-lo e se comportar perto dele. Teve uma transformação materna milagrosa e se dedicou completamente a Stephanie. Ambas começaram a me apontar por não me encaixar na típica família feliz. Eu nunca me encaixei porque simplesmente não suportava Stephanie. Ela não tinha emprego, não estava fazendo nada com sua vida. Tudo que fazia era ficar em casa e colocar música alta o dia todo. Papai costumava ir trabalhar e só ficavam e ela em casa. Quando eu voltava da escola, ela ficava completamente louca. Tornou-se extremamente difícil para mim sequer funcionar como uma pessoa normal em casa. Tentei tolerar o máximo que pude, mas finalmente cheguei ao meu limite e conversei com papai sobre isso. Ele me disse que eu deveria ter falado com ele antes. Naquela noite, ele disse a Stephanie que já havia passado mais de 6 meses desde que ela morava conosco e que precisava encontrar um emprego logo ou buscar educação superior. Ela ficou como se alguém tivesse lhe dado um tapa. Realmente não sei porque ela pensava que tinha permissão para se acomodar e que papai financiaria toda a sua vida, mas era assim que ela era. Tentou intervir e defender Stephanie, mas papai não permitiu. Ele não mencionou meu nome na discussão porque não queria que ela sentisse que eu estava influenciando. Ele disse a Stephanie que ela tinha um mês para procurar emprego e que ele ajudaria, mas era hora de ela se mexer. Para surpresa de ninguém, ela não se mexeu. Não havia conseguido emprego no final do mês e 6 semanas depois, papai a lembrou novamente. Algumas semanas depois, ela chegou em casa com o anúncio de que estava grávida. Estava encantada, só Deus sabe por quê, mas papai já tinha tido o suficiente. Ele disse a ela que não estava disposto a financiá-la e a seu filho por mais tempo e que ela deveria se virar sozinha. Stephanie provavelmente esperava exatamente o contrário. Pensava que devido à gravidez papai deixaria de ser tão duro com ela. De fato, a ouvi dizer isso para tentou intervir e tomar o lado dela, mas acho que papai também havia chegado ao seu limite. Não havia mais nada a fazer e Stephanie não teve outra opção senão deixar a casa. Finalmente tive um pouco de paz e tranquilidade depois de aproximadamente um ano de seu comportamento absurdo, mas as coisas sempre ficaram tensas entre e eu, e entre papai e depois disso. Uma vez que ela se foi, não tive mais notícias de Stephanie, embora não seja como se eu me importasse. Provavelmente ela estava em contato com e papai, mas não posso ter certeza. Nunca perguntei e eles nunca me disseram. 2 anos depois, fui para a universidade em outro estado e as coisas melhoraram drasticamente para mim. Mantive um contato mínimo com e só estive conectada com papai. Isso não foi um problema para ele e ele nunca me obrigou a manter uma conexão com ela. Mas uau, ela se tornava hostil cada vez que eu ia para casa nas férias. Era sarcástica e rude, como se não quisesse que eu estivesse lá. Nunca houve um conflito aberto entre nós e eu a tolerava pelo bem de papai, mas as coisas estavam muito piores do que antes, com toda a honestidade. Já não nos suportávamos mais, era palpável para todos ao nosso redor e o ambiente se tornava denso de tensão cada vez que eu voltava para casa. Então simplesmente parei de ir com tanta frequência. Costumava ligar para papai ou fazer viagens curtas e era assim que as coisas se mantinham para mim. A paz mental era mais importante do que estar naquela casa, então escolhi isso. Depois me ocupei com meu trabalho e minha vida e perdi completamente o contato com ele. O que eu sabia dela era através de papai. Há 2 dias, organizei uma festa. Recebi uma grande promoção no trabalho e era um grande evento, então quis celebrá-lo com todos. Liguei para papai, tia Rosa, seu marido Mike e seu filho Noah. Kitty e eu morávamos juntos, então ele obviamente estava lá. Era para ser uma reunião íntima de familiares próximos. Convidei-a por cortesia, já estou velha demais para manter conflitos entre nós. No entanto, em retrospectiva, fui uma tola ao esperar a mesma maturidade da parte dela, porque ela cruzou tanto o limite que acho que nem mesmo papai voltará a vê-la. O que me surpreendeu foi quem chegou com Stephanie. Eu não tinha contato com essa mulher há mais de 15 anos e não conseguia entender como alguém pensou que trazê-la seria uma boa ideia. Olhei para meu pai com incredulidade e o puxei para o lado enquanto Kitty tentava aliviar o clima. Perguntei por que ela estava lá e ele disse quem havia lhe dito que eu tinha convidado especificamente Stephanie. Eu estava furiosa e queria que Ian e Stephanie fossem embora imediatamente. Decidi não fazer isso porque não queria criar uma cena, mas se sou honesta, deveria ter seguido em frente e expulsá-las. Tentei amenizar a situação, realmente tentei, e Ian e Stephanie se comportaram na maior parte do tempo, então até me senti um pouco confortável com toda a situação. Durante o jantar, todos me perguntavam sobre minha promoção, meu trabalho e coisas do tipo, exceto Stephanie. Ela estava lá, emburrada e deprimida, mas não prestei muita atenção, assim como ninguém mais. De fato achei que ela não falava muito porque não tinha nenhum desejo de interagir comigo de qualquer maneira. Então no geral,
Felizmente, o jantar correu bem, mas eu não tinha ideia do que me esperava no final dele. Justo quando estávamos prestes a nos levantar, Anne se levantou e disse que tinha um anúncio especial a fazer. Antes que eu pudesse reagir, ela literalmente gritou: ela tem 53 anos e honestamente, isso foi tão embaraçoso, e revelou que Stephanie estava esperando um bebê. Todos na sala ficaram em completo silêncio. Todas as pessoas presentes, exceto Stephanie, provavelmente sabiam que eu tinha tido muitas dificuldades de fertilidade. Me disseram apenas um ano atrás, depois de vários exames, que eu nunca poderia ter filhos biológicos. A notícia sobre a gravidez de Stephanie, honestamente, me pareceu um tapa na cara e senti que todo o orgulho do dia se desvanecia. Tentei manter a calma e parabenizá-la, mas papai literalmente fez um gesto para Anne e pediu que ela se sentasse. Ela tentou começar um drama sobre a reação de papai, mas Noah interveio e disse algo como: por que você está tão emocionada? Tia Anne, este não é o seu sexto filho? A verdade é que me engasguei com a água e olhei para Anne com os olhos bem abertos. Ela começou a gritar com Noah, mas tia Rosa se levantou para defendê-lo e tudo se transformou em uma grande confusão na minha casa, onde eu nem conseguia entender uma única palavra do que diziam. Em poucos minutos, eu já tinha tido o suficiente. Disse a todos que queria que fossem embora e que não podiam vir à minha casa e me desrespeitar enquanto eu era anfitriã. Depois me virei para Stephanie e disse que não a tinha convidado, e embora sua mãe tivesse mentido para ela deveria ter tido o bom senso de entender que possivelmente não fui eu quem fez o convite ou estendeu um ramo de oliveira, porque nunca nos demos bem e não tínhamos nos falado em mais de 15 anos. Para meu absoluto espanto, ela começou a chorar dizendo que eu só estava com ciúmes de sua fertilidade, porque nunca poderia ter filhos. Odeio admitir, mas essa declaração me magoou mais do que qualquer outra coisa que já tenha ouvido antes. Felizmente, mantive a calma e disse que estava feliz por ter conquistado algo por mim mesma e por ter trabalhado duro para criar um nome para mim, para que meu único feito não fosse ter filhos assim que pudesse engravidar. Não acho que ninguém esperava que eu dissesse algo tão venenoso e antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela me deu um tapa na frente de todos. Ela me deu um tapa tão forte que me doeu a cabeça. Não me lembro exatamente o que aconteceu nos 2 minutos seguintes, mas tudo o que sei é que quando voltei a mim, todos estavam fora da casa e Kit estava sentado ao meu lado pedindo desculpas por ter deixado as coisas saírem tanto do controle. Eu disse que não era culpa dele, mas a situação me afetou profundamente. Papai entrou em contato comigo, assim como tia Rosa, tio Mike e Noah, mas eu não respondi a ninguém além de Noah. Simplesmente não estou no estado mental adequado para falar com ninguém neste momento. Não é só que elas arruinaram minha festa e meus feitos, elas me irritaram ao zombar da minha maior vulnerabilidade e depois me agrediram na minha própria casa. Sei que papai não teve culpa disso, não poderia ter antecipado nem controlado, mas ainda assim estou decepcionada por ele não ter feito nada para me defender na frente de todos quando Stephanie tentou fazer o dia girar em torno dela. Na verdade, foi Noah, que ainda é uma criança, quem teve a coragem de enfrentá-la. Estou muito abalada pelo que aconteceu e não acho que vá falar com ninguém da família por enquanto. Só espero e rezo para que este capítulo se encerre agora e eu não tenha que lidar com Stephanie novamente. Atualização. Eles estavam certos e eu deveria ter sabido melhor. Isso não acabou de jeito nenhum. Eu nunca tinha odiado abertamente Anne e Stephanie, mas simplesmente não gostava delas. No entanto, o que elas fizeram agora as coloca convenientemente na categoria de psicopatas mentirosas que precisam ser mantidas longe da humanidade para seu próprio bem. Nunca conheci uma dupla pior de escória mentirosa e Deus sabe por quem ficou cega às travessuras de sua filha. Ela costumava ser sensata, mas agora parece que Stephanie a controla com um simples gesto. É uma pena para Anne e eu sinto pena dela. Ela perdeu toda a sua individualidade por uma filha que não se importa com ela. Uma semana depois da festa, eu ainda não tinha respondido a ninguém, então não tinha ideia do que estava acontecendo. Anne e Stephanie vieram à minha casa. Kit abriu a porta e nem as convidou para entrar. Stephanie começou a gritar na porta, dizendo que queria falar comigo e que eu tinha arruinado sua vida completamente. Ouvi os gritos e me apressei para a porta, onde Stephanie estava chorando e Anne dizia que eu tinha cometido o pecado mais imperdoável e que deviam me fazer pagar por isso. Eu lhes disse que elas estavam loucas se pensavam que eu iria dar ouvidos a elas por um segundo depois de terem me dado um tapa na minha própria casa. Elas disseram que eu tinha que pagar por meus pecados e que sabiam que eu havia envenenado a comida de Stephanie, o que havia causado seu aborto espontâneo. Não pude evitar rir diante da absurda acusação. Eu lhes disse que Stephanie havia chegado sem avisar e sem convite, e que eu não tinha ideia de que ela estava esperando um bebê. Como eu poderia ter conseguido magicamente uma substância, envenenado sua comida e causado seu aborto espontâneo quando eu nem sabia que ela ia vir, muito menos que estava grávida? Elas apenas disseram que sabiam que era eu e que não havia outra maneira de algo assim ter acontecido. Perdi a paciência e elas continuaram dizendo que eu tinha que pagar por meus pecados e tudo mais. Kit perguntou o que elas queriam dizer com o pagar. Elas queriam dizer pagamento literal. Queriam que eu desse dinheiro para sua filha inútil que provavelmente estava fingindo um aborto espontâneo e talvez até mesmo toda a gravidez. Eu estava furiosa e cansada ao mesmo tempo. Disse a elas que tinha dinheiro suficiente e que pagaria a quantia que quisessem se pudessem provar que eu havia causado o aborto. Disse a elas para verificarem as gravações das câmeras de segurança e verem por si mesmas. Foi nesse momento que elas perceberam que haviam sido descobertas e começaram a se enrolar. A questão é que sou advogada. Saber quando uma pessoa está mentindo é literalmente meu trabalho. Eu sabia que as tinha pegado e que não havia aborto espontâneo, e provavelmente nem havia bebê. Então eu disse a elas que deviam ir comigo ao hospital imediatamente para confirmar o aborto ou então eu apresentaria queixas contra ambas, contra por agressão e invasão de domicílio e contra Stephanie por invasão de domicílio e assédio. Você deveria ter visto como elas tentaram fugir quando entramos.
Kit me disse para enviar a mensagem e os relatórios a todos, detalhando o que havia acontecido. Na verdade, ele disse que era hora de expô-las completamente e cortá-las de uma vez por todas. Assim o fiz e me sinto muito aliviada agora. Sei que elas não terão coragem de entrar em contato comigo novamente. Acho que vou cortar todo o contato com papai também. Sinto que ele é de alguma forma responsável por convidar todo esse desastre para minha vida e embora não seja culpado, não quero lidar com ele neste momento. Enfrentei agressão, assédio e uma conquista minha foi reduzida a pó pelas palhaçadas de sua esposa e sua filha. Não posso evitar me sentir irritada com ele. Foi ele quem permitiu que Stephanie entrasse em minha casa. Ele poderia ter me perguntado se eu havia convidado ou não, poderia ter verificado, mas era mais fácil para ele fingir conveniência e isso me dói muito. Sei que não vou tolerar mais o drama delas e se tentarem bater à minha porta novamente, solicitarei uma ordem de restrição contra elas. Não me importa que tipo de ponte isso queimará com a família, mas simplesmente não tenho capacidade para lidar com isso mais. Atualização 2. Para todos que esperavam uma atualização dramática, tenho algumas notícias para vocês. Papai pediu o divórcio de Anne depois de descobrir o que ela e sua filha haviam feito. Ele estava furioso e expulsou Anne de casa. Tive uma conversa muito longa com ele e ambos nos emocionamos muito. Na briga com Anne, ela revelou que sempre soube que Stephanie não estava grávida. Ela já tinha 5 filhos, todos com pais diferentes, nenhum dos quais ficou com ela. Segundo papai, todos eles pagam pensão alimentícia e ela não conseguia manter um emprego por muito tempo. Ela pensou que se encenassem esse drama, poderiam tirar dinheiro de mim, o que ajudaria Stephanie. Ela justificou isso dizendo que como eu nunca poderia ter filhos e acabará de receber uma promoção, todo o dinheiro extra poderia ir para alguém que precisasse. Papai lhe disse que aquele era meu dinheiro, ganho com muito esforço e que eu poderia usá-lo como quisesse. Deixou claro que não devia nada a ninguém. Eles tiveram uma grande briga, na qual continuou defendendo Stephanie e se recusou a assumir responsabilidade por suas ações. Em vez disso, ela colocou toda a culpa em mim. Foi então que papai percebeu que não havia sentido em continuar falando com ela. Ela estava além de qualquer sanidade e não havia como redimir o que havia feito. Ele disse que iria pedir o divórcio e pediu que ela se mudasse. Ele se desculpou profusamente, dizendo que nunca poderia se perdoar pelo que permitiu que acontecesse. Eu disse a ele que não era totalmente culpa sua, mas que precisava de tempo para superar toda a situação e voltar ao normal. As últimas semanas foram muito desgastantes para mim. Na verdade, eu estava esperando relaxar um pouco depois da minha promoção, porque ela havia exigido muito esforço, mas todo esse drama familiar não me deixou fazer isso. Tia Rosa e tio Mike me ligaram e ofereceram seu apoio. De fato me encorajaram a apresentar queixas, mas neste momento só quero que esse desastre termine e viver em paz. Eles foram muito compreensivos, que é tudo o que eu poderia ter esperado. Não tenho ideia do que Stephanie está fazendo ou como está lidando com isso, mas ela e Ian brigaram por quem agora culpa Stephanie pelo colapso de seu casamento. Honestamente é um espetáculo se você quer saber, e pedi a todos que me mantivessem à margem. Cortei todo o contato com papai por enquanto e até mesmo tia Rosa e tio Mike sabem que não devem discutir a situação de Ian e papai comigo. Essa é a maior vitória que eu poderia ter esperado nesta situação e estou feliz que tenha terminado. Espero que esta seja minha última atualização, porque não tenho capacidade para tolerar nem mais um momento disso. Atualização 3. Não esperava ter que escrever outra atualização, mas aqui estamos hoje. Anne voltou à minha casa, desta vez sozinha, para me pedir perdão. Não sei como ela se atreveu depois de tudo que fez, mas lá estava ela à minha porta suplicando que a escutasse. Kit abriu a porta e não a deixou entrar, como eu havia avisado para fazer se ela voltasse, mas em seu desespero, começou a chorar e a me implorar que a deixasse falar. Saí para a porta, claramente irritada e a lembrei que já havia dito que não queria vê-la novamente. Avisei que se ela não me deixasse em paz, eu iria apresentar uma queixa contra ela por agressão. Lembrei-a de que havia testemunhas do tapa que ela me deu no rosto durante a festa. Ao ouvir isso, Anne se ajoelhou e me pediu que por favor, não fizesse isso, que não apresentasse queixa. Disse que lamentava profundamente e que só queria consertar as coisas para poder consertar as coisas com meu pai, mas eu já estou muito cansada de suas manipulações. Esta situação esgotou toda a paciência que eu tinha. Embora não tenha vontade de passar por um processo legal neste momento, sei que não posso continuar permitindo que ela cruze meus limites repetidamente. Disse a ela que não podia confiar nela nem em suas palavras de arrependimento e que já havia tomado minha decisão. Depois que ela finalmente foi embora, conversei com Kit sobre o ocorrido. Kit me disse que apresentar a queixa poderia ajudar meu pai no processo de divórcio, e isso me fez reconsiderar a situação. Talvez este seja o melhor caminho para todos. Mesmo sendo um delito menor de segundo grau, é melhor que nada. Além disso, seria mais um passo para fechar este capítulo sombrio e me proteger de futuras intrusões. Então decidi seguir em frente com a queixa. Não é o que eu queria, mas sinto que é a coisa certa a fazer. Desta vez, vou me proteger e proteger minha tranquilidade, custe o que custar. Atualização 4. Finalmente, depois de um processo longo e emocionalmente desgastante, as coisas começam a melhorar. Há algum tempo, apresentei a queixa contra Anne pelo crime de agressão, como mencionei na minha última atualização. Embora fosse um delito menor de segundo grau, eu tinha testemunhas do tapa que ela me deu na festa, o que foi suficiente para que o caso avançasse. Depois de várias audiências e depoimentos, ganhei o caso. Anne foi condenada e embora a sentença não tenha sido severa, a decisão a meu favor foi um alívio enorme. Não tanto pela necessidade de vê-la castigada, mas porque finalmente senti que havia recuperado algum controle e justiça nesta situação. Também foi um golpe importante para Anne,
que já havia perdido muito ao ser expulsa da vida do meu pai. Falando em meu pai, seu divórcio de Anne já é definitivo. A separação foi difícil para ele, mas no fundo ele sabia que era o melhor. Desde que o divórcio se concretizou, as coisas entre nós melhoraram consideravelmente. Tivemos várias conversas sinceras e embora ainda haja um longo caminho a percorrer para a cura completa, sinto que estamos em um lugar muito melhor agora. Meu pai tem sido muito compreensivo e aceitou a responsabilidade por não ter lidado melhor com a situação desde o início. Aprecio muito seu esforço para consertar as coisas e por me mostrar que quer fazer parte da minha vida de uma maneira positiva e saudável. Finalmente sinto que posso começar a deixar todo esse drama para trás e me concentrar nas coisas que realmente importam. Kit e eu temos planejado algumas coisas emocionantes para o futuro e embora os fantasmas do passado não desapareçam imediatamente, pela primeira vez em muito tempo sinto que posso respirar e olhar para frente sem tanto peso sobre meus ombros.